Abraão recebeu um legado, ele sobe ao monte com o filho, e com o único filho que ele estende, ele desce como pai de multidão, o Senhor multiplica. Ou seja, a entrega fortalece. Ele sai dali olhando para um futuro, e aquilo que parecia ser um sepultamento, um velório, agora se transforma num momento glorioso. John Piper fala que Deus não pede o seu Isaac para te empobrecer, mas para te purificar do que está roubando o seu trono. Isso é profundo demais. Meus irmãos, aprendam a entregar tudo a Ele, tudo dele, tudo por Ele, tudo para Ele. Nós trabalhamos num tema anual, sabedoria para a vida. E no mês de outubro estamos trabalhando num subtema, sabedoria para entregar. E pela manhã fiz a abordagem falando a respeito da vida de Abraão. E quem estava aqui pela manhã? Quantos estavam aqui pela manhã? Olha, muita gente. Foi uma bênção, não foi? Agora nós vamos ver a continuidade desta palavra. E quero, para tanto, apenas mudar o tema do sermão e ainda fazer uma contextualização do que aconteceu na vida de Abraão no Novo Testamento. Então vamos abrir Gênesis 22, de 6 a 12, e também Romanos 4, de 18 a 21. Enquanto vocês estão abrindo, que bom ver a família do pastor Pedro aí, pastor Isaías, a Graça, que bênção vê-los aqui, alegria. Que bom, Mário Gonçalves, você que está conosco aí, está lá em Santa Catarina, tem gente de Portugal, tem gente de todo o Brasil, gente do Nordeste, Bahia, vocês são muito bem-vindos conosco, de São Paulo, está aí, o Nelson está conosco, alegria tê-los aqui, para juntos celebrarmos ao Senhor. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Gênesis 22, de 6 a 12, Romanos 4, 18 a 21. E o tema da reflexão da noite é o processo da entrega total. Eu quero que os irmãos leiam o texto e percebam que há um processo. Eu quero destacar pelo menos 3 etapas desse processo para que possamos compreender como fazer uma entrega total. Vamos lá? Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, e amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Romanos 4, 18 a 21. Abraão creu contra a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir
o que havia prometido. Pai, tua palavra será proclamada e tua palavra tem autoridade, faz o que agrada ao Senhor. Cumpra, Deus, teus propósitos espirituais. Há tanta coisa aqui que nós precisamos entender, há tanta coisa que a ser feita, e a tua palavra, ela cura, ela liberta, ela salva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O processo da entrega total. Pela manhã eu já fiz uma introdução falando de um contexto histórico do tempo aqui chegado. Isaac, aproximadamente com 15 anos de idade, após 25 anos de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, e a dificuldade de um pai ter que fazer qualquer coisa, principalmente sacrificar um próprio filho. E como isso gera instabilidade, aliás, a dor num filho, ela é mais aguda do que a dor no próprio pai. E quando observamos um cenário como esse, e Abraão não entendendo tudo, mas confiando, é o ponto dele então partir para fases e processos para colocar tudo que tinha diante do próprio Deus, uma entrega total, que independente do resultado, ela nasce de uma relação com o próprio Deus. A narrativa se desenvolve pelo menos em 3 momentos distintos, a saber, a caminhada, a construção e a consagração. Se você quiser aprender a fazer uma entrega total, vamos aprender com o pai da fé. Preliminarmente a Bíblia vai falar que, versos 6 e 8, eles caminhavam juntos, tinham uma caminhada. Eles andavam juntos, pai e filho. Eles estavam ali juntinhos. Cadê? Pega a faca, pega o fogo, símbolo da decisão, símbolo do sacrifício. E Deus não havia lhe explicado as razões, as motivações pelos quais aquilo estava sucedendo. O processo de uma entrega começa quando você obedece e anda juntamente com Deus. É impossível entregar algo a alguém que você não confia. Ainda mais quando se trata de uma coisa preciosa e importantíssima. Eu fico pensando como é que Jesus vai entregar o que mais precioso ele tinha nas mãos de um traidor que foi Pedro, que falou que não ia trair, não traiu. Depois ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Como é difícil a gente observar um processo de entrega se a gente não andar junto e não confiar plenamente. E as pessoas hoje estão tendo dificuldade de fazer uma entrega total ao Senhor, porque ainda continuam questionando, tentando ter as razões e os primórdios da fé. E John Stott dizia: se você tiver que explicar a motivação da fé, não é fé. Não é fé, é qualquer outra coisa. Se você tentar fundamentar aquilo que não existe, a prova da coisa que não se vê, não é fé. Alguns não entregam totalmente porque ainda não aprenderam a caminhar com o Senhor. Eu olho para a vida de Abraão, a vida de grandes homens de Deus. Enoque andou com Deus. Quarta-feira estava trazendo uma palavra aqui às famílias da igreja, falando da vida de Noé. Noé andou com Deus. E quando eu olho para a vida de pessoas que andam com Deus, que sabem quem é Deus, eles conseguem fazer uma entrega. Mas quando há um distanciamento de um Deus que é Pai, eles começam a duvidar, a incredulidade entra. Abraão não duvidou, repare, mesmo contra a fé, contra a esperança. Irmão, é remar contra a maré, é remar contra tudo e contra todos. Todas as circunstâncias estão dizendo não. Mas Abraão continua caminhando, dizendo sim. Isso é entrega.
Eu olho para o mundo de hoje, há tantas pressões, há tantos mares revoltos, há tantas situações para tentar desviar a nossa atenção, enfraquecer a nossa fé, e eu fico triste porque alguns estão cedendo às pressões, andando, aliás, a favor dessa maré do mundo, porque não aprenderam a andar com Deus. Porque quem anda com Deus, quando vier o desafio, fala assim: desafio, tu és gigante, mas eu estou do lado do mais forte. Sabe quem está andando comigo? Ou adversidade, ou desemprego, ou câncer, ou desamor, ou traição. Sabe com quem eu estou andando? Não é o famoso sabe com quem tu está falando. Você pode dizer, sabe com quem eu estou andando. Eu me lembro que passei por algumas lutas no meu trabalho, para ceder algumas pressões, e quando eu não cedia, eles ameaçavam me exonerar do cargo. E aí eu só falava assim, ó: você sabe quem me colocou aqui? Você está achando que com quem você está mancomunado lá, você vai pedir, minha cabeça vai rolar, né? Porque você não sabe quem me colocou aqui, se mete comigo para tu ver. E eles deviam estar pensando assim: esse cara deve ter costa quente, deve ter alguém lá no alto governo, que tal? Está muito acima do governo humano, está muito acima do governo terreno. Eles precisavam saber com quem eu estava andando. Não vou ceder à pressão, eu vou continuar entregando ao Senhor aquilo que somente a Ele é devido, irmão. A maré está contrária, eu vou dizer, eu continuo acreditando, circunstâncias não vão afetar a minha vida. Aliás, as circunstâncias serão afetadas pela minha fé com quem eu ando. Mas é preciso ter intimidade. A fé de Abraão não era ausência de sentimentos, mas era a presença de uma submissão, de andar com alguém que ele sabia. O texto de Romanos vem dizendo que ele cria até mesmo que poderia ressuscitar. O que é isso? Alguém que tinha intimidade e andava com Deus. Ninguém consegue fazer uma entrega se não perceber isso. E Deus testa a nossa fé, mas não é para nos destruir, é para desprender do nosso coração todo e qualquer empecilho. Agora, para isso é preciso caminhar com Deus, andar com Deus. Há uma andança de pessoas dizendo: todo mundo é filho de Deus, todo mundo está indo para o mesmo destino. Irmãos, eu estou em grupos de WhatsApp por aí, de trabalho, outras coisas. Morre um camarada que dá pá virada. Aí eu fico olhando, então, que Deus o tenha num bom lugar. Mas a história que não foi oportunizada a esse camarada da pá virada, a cruz para ele se arrepender ali do lado, né? Ele podia se arrepender e ouvir assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, não vimos isso. Todo mundo parece que está orientado, não tem ninguém perdido. Todo mundo parece que está salvo. Eu fico me perguntando, será que não tem nada errado, não? Me lembro do início da minha carreira ministerial, Dão. E quando a gente vai, aprenda isso, Vitor. Quando a gente está teologando, é um aspirante a ser consagrado ao ministério pastoral. Você vai lá, faleceu o filho de uma irmã da igreja, e o filho dela estava envolvido com umas coisas assim, que não vale nem a pena falar. E aí falaram assim: você vai lá e você vai fazer o sepultamento. Irmãos, que momento difícil eu vivi. E eu perguntei assim: mas morreu de quê? Não foi bala perdida. Quando eu cheguei lá que eu entendi bala perdida. No corpo tinha mais de 20 perfurações. Bala perdida. Parece que só achou um corpo as balas, né? Aí eu fui ver a vida do cidadão, falei: Jesus de Nazaré. E eu estou chegando, tentando interagir com o público, saber, vem a mãe do rapaz. Eu ainda não estava ordenado ao ministério pastoral, ela me olha e fala: pastor, me diz uma coisa.
O meu filho está no céu, não está? Eu vou deixar essa pergunta para você responder. Se você quiser saber mais, me procure no término da reflexão. O que eu quero dizer para a igreja é que o sentimento que as pessoas têm nos dias de hoje é que está todo mundo firme, seguro, caminhando com Deus, quando a nossa vida não é de uma entrega total ao Senhor. Nós precisamos aprender a caminhar com Ele sempre. Em segundo lugar, eu quero destacar a fase da construção. Só há uma entrega total quando há construção. Olha, Gênesis 22, 9, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Ele começa a construir tudo. E nesse processo, no topo do monte, não é a hora de discutir, é a hora de agir. Não é a hora de entender, é a hora de realizar. Não é a hora de esperar a resposta, é a hora de dar a resposta. Ele começa a trabalhar, agir, operar. E tem pessoas, às vezes, que querem espiritualizar umas coisas que deveriam, na verdade, estar carnalizando e agindo. É tempo de agir. Não tem que orar, não, irmão. Já passou. Agora é hora de agir. Moisés, diga ao povo que... Deus, fala comigo. O que eu devo fazer? Cala a boca, Moisés. Age, bota em prática. Vai fazer, rapaz. Está falando demais. Está perdendo tempo. O que é isso? A praticidade, a realização. É impossível fazer uma entrega ao Senhor se não tiver um trabalho árduo, irmão. Se não tiver um trabalho árduo, não é uma entrega sacrificial. E como as pessoas hoje estão querendo espiritualizar o que é carnal e carnalizar o que é espiritual. Aliás, nós estamos vivendo uma guerra dentro da igreja com isso. Pela falta de sabedoria, de discernir aquilo que é para fazer, aquilo que é para orar. Peraí, isso aqui não vem de Deus para, agora não é hora de orar, é hora de agir e fazer. Irmão, tem coisa que a gente tem que pegar e agir, fazer mesmo. O altar não é o fim do que se ama. Quando a gente entrega, é o início do cumprimento das promessas do Senhor. E se é o início do cumprimento das promessas, por que ficar tentando entender e discutir? Faça logo o altar. Realize. Eu não sei se eu devo, eu não sei se eu não devo. A fé que não edifica é aquela fé que não é entregue verdadeiramente no momento correto. As pessoas hoje estão querendo discutir o tipo de altar, como é que é o altar daqui, o altar dali, o altar de acolá, mas estão esquecidos que não estão entregando nada. Toda entrega exige trabalho, construção. Abraão vai construir. E esse gesto vai mostrar que a entrega total não é um acidente, não é por acaso, não é forçada, mas é um ato consciente de adoração. É a consciência do que ele tem que fazer. E ele olha para as circunstâncias, olha para as dificuldades, o próprio filho. Imagina você construindo um altar para sacrificar seu próprio filho. Não dá vontade de falar assim, ó, eu vou enrolar pegando aqui uma pedra, um graveto, só para ver se alguma coisa acontece. Deixa eu ganhar tempo. Porque é verdade que tem momentos na vida que a melhor coisa a fazer é ganhar tempo. Há momentos assim. Mas há momentos que a gente tem que agir. E para uma entrega total é preciso colocar essa fé numa praticidade de ação. As pessoas estão esperando vir chão, o mundo abrir, portas se abrirem para agora exercitar a sua fé. Você não entendeu o que é o justo viver pela fé. Por isso que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vai andando, vai iluminando, irmão. Imagina uma lâmpada amarrada no pé. Você caminha, ela ilumina. E você quer enxergar lá na frente, não vai, irmão. Sabe quando é que você vai começar a enxergar? Quando você começar a andar.
Aí está com freio de mão puxado, paralisado, com crenças paralisantes. Há tanta gente dominada por isso, por sentimentos ruins, por mágoas, traições, decepções. Não confiam mais em ninguém, fecharam, enclausuraram. É uma potência, mas está paralisado. Toda hora entra em crise, dificuldades, e está perdendo o foco do propósito da sua vida. É preciso fazer, colocar em prática. Senão, não será uma entrega genuína e verdadeira. Henry dizia que os altares de Abraão não eram memoriais de perda, mas marcos de adoração. Aonde ele ia? Um altar. Chegava no outro ponto, um altar. Abraão parecia um cachorro marcando o território, já viu? Aqui mais um, agora mais um, agora mais um, agora mais um. Onde parava? Altar, altar. E dava nome àqueles lugares. Ou seja, a vida de Abraão era uma vida de constante entrega e adoração, sempre fazendo. Abraão ergue altares nas promessas, Gênesis 12, 7, 8. 1 Reis 18, 30, Elias restaura o altar caído antes do fogo descer. Romanos 12, 1, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e... O que é isso? É fazer, é botar em prática. Agora eu pergunto, será que o altar da tua vida não está quebrado? Toda entrega genuína envolve uma ação prática. E o altar é construído com obediência, não é com discursos. Altar é construído por intermédio de esforços e não de falácias. Abraão percebeu isso. Ele começou a colocar em prática. Terceiro lugar, terceira fase, a consagração. É o momento da prova e da revelação. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, e um anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão levanta o cutelo, e nesse instante Deus interrompe. A prova termina quando o coração está completamente rendido ao Senhor. Pela manhã eu dizia, o que Abraão tinha que sacrificar não era o filho, era o seu próprio coração. Era provar a Deus que amava a Deus mais do que todas as coisas. Por isso Deus não queria sangue de Isaque, mas queria o coração completo, inteiro do pai da fé chamado Abraão. Era isso que Deus queria. O que estava sendo colocado naquele altar não era Isaque, era o coração de Abraão. Se você observar o texto, o maior sacrifício não era o filho, era o coração do pai. E quando entendemos isso, igreja, você começa a perceber que a entrega total exige uma adoração plena, uma caminhada muito próxima, exige uma confiança na provisão. Yahvé Jiré, o Deus da provisão, vai exigir sacrifícios custosos, como Davi vai entregar e dizer, eu não daria ao Senhor aquilo que não me custe nada. Essa entrega vai exigir dependência total do Criador. Essa entrega vai demonstrar um amor, amá-lo de todo o coração. Romanos 4, 21 e 22 vem dizendo que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso lhe for imputado como justiça. Quando Charles Spurgeon olha essa expressão, ele vem dizendo, a fé que foi testada é a fé que pode ser confiada. O Senhor só nos torna a experimentar uma próxima fase da nossa vida, quando a nossa fé é provada, é refinada como fogo. Vidas estão estagnadas porque não entenderam o que é uma entrega total.
Não tem próxima fase. A fé precisa ser testada e aprovada. Sem isso, é impossível caminhar, é impossível amadurecer. A consagração é o momento em que a fé sai da expectativa e passa por uma experiência onde o Senhor passa um raio-x no nosso coração. Ele sonda e vê se realmente nós estamos o amando em espírito e em verdade. Se o adorador é falso ou é verdadeiro. Se o adorador está buscando aparecer, transparência, é casca, ou se o adorador tem essência, se o adorador ele está, na verdade, olhando para performance, resultado, ou se o adorador tem frutos dignos de arrependimento. Quando olhamos para a vida desse homem, o altar da consagração é onde a vontade do homem morre. E ele consegue fazer a oração de Jesus na cruz. Pai, se possível. Não dá vontade, o altar está pronto. Agora eu vou amarrar o meu filho. Dá vontade de falar assim, Pai, se possível. Passe de mim esse cálice. Mas quando ele levanta o cutelo, ele está dizendo, todavia seja feita a sua vontade. Mesmo exigindo, ele confiava. Ele estava entregando. O verdadeiro milagre não é o cordeiro aparecer. Não era aquele cabrito que estava amarrado ali. O verdadeiro milagre é ter um coração transformado pelo poder de Deus, ao ponto de levantar o cutelo e dizer, eu não te nego absolutamente nada, o controle de tudo que eu tenho e que sou está em tuas mãos, Senhor. Esse é o verdadeiro milagre. E quero partir por uma conclusão, o resultado desse processo de uma entrega total, por intermédio da caminhada, meu irmão, continue obedecendo mesmo sem entender. Há questões na minha vida que eu não entendo, há coisas que eu estou buscando, às vezes compreender, mas mesmo sem entender, eu não paro de caminhar, eu não paro de andar, eu não posso parar de entregar. A fé não é fé de ver o caminho, a fé só é fé quando você começa a sua caminhada. Na fase da construção, edifique altares de entrega, não é de autopiedade, não é de auto-justificar, eu não posso, vai me fazer falta, porque o que será da minha vida amanhã? Imagina aquela viúva falida recebendo um profeta, e o profeta pergunta, o que você tem? Eu não tenho nada não, é um punhadinho de farinha, um azeite. Aliás, a minha pretensão é fazer um bolinho, eu vou comer junto com meu filho e depois morrer. Gente, que planejamento de vida extraordinário dessa mulher. Que projeto lindo. Eu tenho um bolinho, um azeitezinho, eu vou fazer assar como eu, meu filho. O profeta fala assim, primeiro para mim. Imagina a cabeça daquela viúva. Eu não tenho como me sustentar. Me vem esse camarada aqui. Primeiro que ele é homem. Tem condições de pegar até numa enxada. Eu que estou falida. Ele vem tirar o pouco que eu tenho. Imagina o coração daquela mulher. Eu vou tirar da boca do meu filho para dar para esse marmanjão. Aqui, irmão, presta atenção. Sim ou não? É verdade, irmão. Peraí, eu vou tirar da boca do meu menininho e vou dar para esse camarada aí que eu estou conhecendo agora. Percebeu como é que a gente se escuda numa série de coisas? Você percebeu como é que a gente começa a blindar e não construir o altar? Mas e se? Esse negócio de se é uma coisa terrível. E se der errado? E se der certo? E se chover? E se fizer sol?
Ah, mas parece que vai faltar. Irmão, se você vive debaixo do controle do Yahvé Jiré, do provedor, o Senhor será sempre o teu pastor e de nada, absolutamente nada, você terá falta. Quem não anda com Deus não experimenta a sua provisão. Quem não consegue construir altar, não vai conseguir consagrar o que está no centro, no cerne da nossa existência. Qual é a nossa maior preocupação na vida? É manter a família? Você não entendeu o que é andar com Deus. Você não entendeu o que é andar com Deus. Qual o cerne da sua existência, teu marido, tua esposa? Você não entendeu o que é andar com Deus. Porque um dia eles vão, né, Ricardo? Um dia eles vão. Qual é o propósito? Qual é o cerne da tua existência? O que mais te preocupa? O que mais tira o teu sono? O que mais te faz trabalhar arduamente? A entrega gera propósito quando a fé amadurece no altar. Na caminhada, Abraão aprendeu a confiar sem explicações. E tem coisas que Deus faz na minha vida, irmão, que até hoje eu não entendi. Eu não entendi. Eu já jejuei, orei, chorei, gritei. Às vezes eu me sinto até um profeta de Baal. E parece que Elias está zombando de mim. Clamando, Deus tem misericórdia. Eu estou alguns dias falando assim com Deus. Teu silêncio é ensurdecedor. Mas tu está pensando que eu vou desistir? Eu vou ser igual Jacó, não te largo enquanto tu não me abençoares. Aí a prova aumenta. Eu vou para casa, eu choro, eu me derramo, eu clamo, eu suplico, madrugada, orando. E eu falo, mais um dia, eu venci, eu continuo insistindo. Eu falo, pai, eu preciso. Qual é a resposta? Nenhuma. Eu falo, Deus, eu sei que tu está me provando. Mas eu vou ser carne de pescoço. Não vou largar, não. Eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Na construção, ele aprende a obedecer sem garantia. Qual era a garantia que ele tinha? Nenhuma. Que garantia eu vou ter? Nenhuma. Na construção não tem garantia. A garantia é o selo do Espírito. Ele que garante, ele sela, ele já fala, você entra na prova, entra na luta, é amassado, é humilhado, é triturado, mas você é mais do que vencedor por aquele que te amou. O único povo que entra em peleja com vitória é o povo de Deus. Não tem outro povo. É o único. Ah, você sabe que vai ser amassado? Eu estou sendo. Não. Mas eu tenho certeza que a vitória virá. Na consagração, ele aprende a entregar sem reservas. Não é dar um pouquinho, Ananias e Safira. Ah, vamos dar um dinheirinho ali. Vamos fazer um negócio ali. Ninguém mandou fazer aquilo, não faz. Está mentindo para o Espírito Santo. Morre, miserável. Aí vem o outro. E aí, teu maridão... morre tu também, é tudo farinha do mesmo saco. Não foi assim? Foi assim, irmão. Sabe por quê? Eles não aprenderam a andar com Deus e dar a Deus aquilo que somente a Ele é devido. Na hora da consagração, eu não quero brincar com isso. Eu quero dar tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que eu posso. Romanos 4 vai afirmar que a fé foi imputada por justiça. Eu quero concluir falando isso para você.
se transformou num padrão da verdadeira fé. Repare, após Abraão, me parece que a fé para a humanidade, ela é ressignificada. Eu tive essa sensação quando eu olho para o texto. Enquanto muitos estão buscando Deus pelo resultado, Abraão recebeu um legado, ele sobe ao monte com filho, e com o único filho que ele estende, ele desce como pai de multidão. O Senhor multiplica. Ele sobe com sonho e desce com uma aliança eterna. Ele sobe carregando lenha e desce carregando promessas renovadas. Ou seja, a entrega fortalece. Ele sai dali olhando para um futuro, e aquilo que parecia ser um sepultamento, um velório, agora se transforma num momento glorioso. John Piper fala que Deus não pede o seu Isaac para te empobrecer, mas para te purificar do que está roubando o seu trono. Isso é profundo demais. O altar que parecia o fim, se tornou um marco, um recomeço. O homem que quase perdeu o filho, agora ganha uma descendência incontável. A fé que começou com uma promessa, agora termina com uma convicção eterna. Meus irmãos, aprendam a entregar tudo a Ele, tudo dele, tudo por Ele, tudo para Ele. Quando você aprende a fazer isso, você não tem limite, você contribui, você se doa, você se dá, você tem prazer em colocar tudo no altar, sem reserva, sem limites, sem restrições, com a convicção de que o Senhor proverá. Curve sua cabeça agora. Fala, Deus, me ajuda. Essa noite, com esse sermão, eu estou me sentindo no Moriá. Mas eu sei que o Senhor quer realizar um grande milagre, que é transformar o meu coração. Eu quero fazer uma entrega como eu nunca fiz. A entrega de Abraão não foi apenas uma mudança na história, mas é uma entrega que vai gerar um pai da fé. E eu quero, Deus, experimentar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Não importa como vivi até o presente, até o dia de hoje. Eu quero, em nome de Jesus, no processo, entender, Pai, tudo o que o Senhor falou nessa noite. Eu quero a partir de agora ter uma caminhada na intimidade com Enoque, Abraão, Noé, andar com o Senhor. Eu quero construir, trabalhar, me esforçar, me empenhar, mesmo que eu não entenda. A certeza que eu tenho é que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Foge do meu controle, mas não foge do Senhor, porque o governo é teu, a autoridade é tua, e todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. No terceiro gesto, Pai, na consagração, eu quero levantar o cutelo, eu quero te entregar o meu melhor, eu quero te dar tudo e dizer: assuma o governo é teu, a autoridade é tua. Eu cansei de viver pelas minhas pernas, eu cansei de proceder da minha maneira, eu quero a tua maneira, eu quero entregar o controle, o centro da minha vida nas mãos do Senhor. E me permita fazer uma pergunta: todos estão orando? Quantos estão nessa noite conosco, na internet, que está dizendo: pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus, eu fiz essa oração e eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Onde você está? Faça só um sinal para que possamos reconhecê-lo. Basta um sinal. Você está conosco aqui, ainda não tomou essa decisão, está dizendo: é uma entrega total. Está aí atrás? Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe. Há mais alguém dizendo: sou eu. Há mais alguém dizendo: eu estou fazendo essa oração. Onde você está, erga uma de suas mãos. Rapidamente, basta um sinal. Basta um sinal. Alguém na galeria,
à minha direita aqui dizendo: pastor, eu preciso fazer isso. Alguém à minha esquerda, alguém conosco na internet, escreve aqui: pastor, estou tomando essa decisão. Agora me permita fazer um segundo apelo rapidamente. Você nessa noite que entra aqui ainda com reservas, com dificuldades, com o coração que estava inclinado a outras coisas, oscilando na fé, passando por processos difíceis, instabilidade, insegurança, eu te chamo hoje para você fazer uma entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Eu tenho um desafio para você. Você nessa noite vai falar assim: pai, eu estou hoje no Moriá e quero te entregar todo o meu ser, todo o controle, todo o governo, toda a autoridade. Eu te entrego o meu tudo, porque eu cansei de viver da minha maneira. A minha vida não está indo para frente, não tem sentido, e eu quero caminhar contigo. Eu quero trabalhar, viver para o Senhor, e vou sacrificar o meu Isaac com a convicção que o Senhor proverá tudo que eu preciso. Hoje, mediante essa palavra, a tua palavra é pura, ela é eficaz, ela é transformadora, é renovadora. A tua palavra é salvífica, e é com base na tua palavra que hoje eu sacrifico, porque o Senhor fará prosperar todos os meus caminhos, Pai. Não tem nada no meu coração que não seja o Senhor, e eu estou fazendo esse renovo, essa aliança, essa entrega. Quantos estão orando assim nessa noite? Faz um sinal assim com a sua mão, em nome de Jesus. Glória a Deus, muita gente. Louvado seja o nome do Senhor. Basta um sinal. Onde você está? Fala: sou eu, pastor, estou fazendo. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Eu quero pedir para a igreja agora ficar de pé. Nós vamos juntos, vamos adorá-lo.